Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas, uma boa semana. Hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, já se aproximando do finalzinho de semana. Espero que todas estejam bem na presença do Pai, estejam louvando, glorificando o nome do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só Ele é santo, minhas amadas irmãs. Só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado em nome de Jesus. Aleluia! Grande e poderoso é o nome do nosso Rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Grande e poderoso é o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Espero que todas estejam bem, todas estejam felizes, todas estejam unidas. Por mais, minhas amadas irmãs, aleluia, por mais que aconteça as contendas, a discórdia, as lutas, mas nós temos que botar a nossa fé na presença de Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Só Ele é poderoso para fazer aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Somente Deus tem poder para fazer e resolver as nossas causas. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que vão nesse canal deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de tudo, peço para que as irmãs querem para que a palavra de Deus chegue aí nas famílias, nos lares, que o nome de Deus venha ser glorificado na sua casa, na sua família e na sua parentela. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos, aqui o Senhor colocou no meu coração. 15, a partir do verso 15, capítulo 15, o verso 1. Perdão, em nome de Jesus, que nos diz assim: então algum que tinha descido da Judéia ensinava assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequenas discussões e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum entre eles subisse a Jerusalém e aos apóstolos e os anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Efésia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e os anciãos, e lhe anunciaram que grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui está falando de Paulo e Barnabé, está falando para mim e para você, mas tinha os gentios, e tinha aqueles que eram a favor e aqueles que eram contra a Paulo e a Barnabé. Louvado seja Deus. E ali a maioria se converteram a Jesus, ouviram a palavra e teve conversão. Aleluia. Mas alguns não acreditaram na palavra no que Paulo estava falando. Porque Paulo e Barnabé, quando estavam ali falando, minhas amadas irmãs, ele estava falando de quem? De Jesus. Paulo e Barnabé não estavam ali falando dele mesmo, não. Falando da palavra, da verdade, como está aqui escrito na palavra de Deus. Mas a maioria deles lá não acreditaram, querendo ficar dando contenda, sobre a circuncidação. Louvado seja Deus. E eles queriam manter aquela tradição que Moisés, do Velho Testamento, tinha. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz, quando Jesus veio para a terra, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, a lei foi abolida. Louvado seja Deus. A lei foi abolida. Antes de Jesus vir ao mundo, Deus falava com Moisés, Deus falava com Arão, Deus falava com Isaac. Mas quando Deus deu seu filho para vir para a terra, Deus deu livre acesso de eu e você conversar com Deus, com Jesus, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali aquele povo ali queria ter o quê? Contenda, que a palavra de hoje que teve contenda, que diz assim: então algum que tinha descido da Judéia ensinava assim os irmãos: e se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis se salvar. Quer dizer, no Velho Testamento tem essa tradição.
Se aquela pessoa não se circuncidasse, aquela pessoa não se salvaria. No Velho Testamento, minhas amadas irmãs. Louvado seja Deus. Aleluia. Não podeis, não vós salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé tão pequenas discussão e contenda contra eles. Então, Paulo e Barnabé, eles estavam discutindo sobre esse assunto. Aleluia. Discutindo sobre esse assunto. Por quê? Porque Jesus já tinha vindo ao mundo. Jesus já tinha vindo libertar. Então, não era preciso, aleluia, ninguém mais circuncidar-lhes. Por quê? Porque a nossa circuncidação, minhas amadas irmãs, tem que estar onde? Dentro do nosso coração. No nosso coração, ali com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Procurar fazer ali a vontade do Pai. Por mais que difícil que seja para mim e para você. Que não é fácil. Porque sempre que nós estamos ali, nós estamos nessa terra aqui, mas convivemos com pessoas, e cada pessoa tem um pensamento diferente do nosso. E nem sempre você vai falar da palavra, nem sempre eu vou falar da palavra, e ninguém vai aceitar, vai concordar com o que eu estou falando. Por quê? Porque a maioria das pessoas não concorda com a palavra de Deus, concorda com sua vontade, com sua mente, com seu juízo, mas não concorda com a palavra de Deus. Da mesma forma, era aquele povo no Velho Testamento, como Paulo e Barnabé falando aqui, mas eles não aceitavam, não quiseram aceitar. Só se salvava se circuncidasse. Porque Jesus veio para o mundo para libertar. Jesus não veio para o mundo para prender ninguém, para botar jugo nas costas de ninguém. Muito pelo contrário, ele tirou o jugo. O jugo foi tirado das nossas costas. A palavra de Deus diz lá no livro de João 15 adiante, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, quem nos liberta é a palavra. Quando você deixa a palavra entrar no seu coração e entra na sua mente e você tem o entendimento da palavra, você está sendo liberto. Você está sendo liberta. Porque é assim que faz a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Aleluia. E diz assim, tendo Paulo e Barnabé, não pequenas discussões e contenda contra eles, resolveu-se, aleluia, que Paulo e Barnabé, algum entre eles, subisse a Jerusalém. Os apóstolos, anciãos, sobre aquela questão. Então, ele discutiu sobre essa questão. Porque eles diziam que só se salvava quem se circuncidasse. Porque eles estavam ainda vivendo a lei de Moisés. Vivendo ali aquele jugo nas costas, como muito hoje tem hoje da mesma forma, um jugo, porque Moisés é assim, Moisés fez. Muita coisa Deus concordou com Moisés, mas Deus, quando deu seu filho, tudo aquilo foi desfeito. A aliança foi feita com Jesus. Aleluia. Aí diz assim, e eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenécia, por Samaria, contando a convenção dos gentios. Então, os gentios se converteram. Aleluia. Os gentios, minhas amadas irmãs, se converteram. Os gentios quiseram Jesus, como muitos querem Jesus, mas muitos não querem Jesus. Aleluia. E dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e lhe anunciaram que grandes coisas Deus tinha feito com eles. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa quando eu e você botamos no nosso coração de querer Jesus na nossa vida. Os gentios se converteram, mas aquele povo que estava ali, falando que só se convertia se circuncidasse, porque queriam viver da lei de Moisés. Não queriam sair, aleluia, de debaixo do jugo, debaixo da lei, debaixo da servidão. Queriam continuar naquele patamar ali, do jeito que era com Moisés. E Jesus desfez tudo isso, minhas amadas irmãs. Esse jugo ali foi quebrado. E Jesus, quando ressuscitou, aleluia, ao terceiro dia, ele trouxe o quê? Libertação, aleluia, libertação, convenção, cura, aleluia. Jesus abre porta onde não tem porta, Jesus cura aquele que está doente, Jesus liberta, Jesus salva, aleluia.
Esse é Jesus Cristo, aquele que eu creio, que você deve crer, que você deve confiar de toda a sua alma, de todo o seu espírito em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz: ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Oh, aleluia! Ninguém chega a Jesus, a Deus, se não for por Jesus, minhas amadas irmãs. Mas as pessoas querem viver uma vida enganosa, querem viver uma vida do passado, uma vida de servidão, uma vida de escravidão. E Deus não escrava ninguém, Ele liberta. Jesus liberta, minhas amadas irmãs. Aleluia. Conhecerei a verdade e a verdade libertará. O gentil teve convenção. O gentil teve libertação. Por quê? Porque eles queriam ter a libertação. Eles queriam ter Jesus na vida deles. Mas muitos foram o quê? Foram discutir com com Paulo e Barnabé. Por quê? Porque não aceitava o que? Viver a vida do jeito que o que Moisés vivia, do Velho Testamento. Uma vida de olho por olho e dente por dente. Se circuncidar, vai se salvar. Se não circuncidar, não tem salvação. Por quê? Porque eles queriam viver ainda o véu de Moisés. E nós temos que tirar o véu de Moisés do nosso rosto. Nós temos que viver, aleluia, a libertação, ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, do próprio Jesus Cristo. Porque só Ele tem poder na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Lhe conhecerei a verdade e a verdade libertará. Você tem que ser liberta, eu tenho que ser liberta. Todos nós temos que viver para Jesus, para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle pela palavra. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. E ela entre, bota ela em prática, leia a palavra, abençoe sua casa, abençoe sua família, suas parentela, para que Jesus chegue fazendo a obra na sua vida, dentro da sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, minhas amadas irmãs. De saúde, de força, vitalidade, ânimo, que precisamos cada dia mais da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.